Quando o Dr. Oliver entrou no quarto, sua voz era firme, mas carregava um peso que eu jamais esqueceria. Ele me disse que eu tinha AIDS, que meus órgãos estavam falhando um a um e que não havia mais nada a fazer. Pediu que eu chamasse meus pais para que tomassem decisões difíceis em meu nome, aquelas que definem o limite entre a vida e a morte. Falou algo sobre minha mente, sobre pertencer a ele para sempre. Naquele instante, tudo escureceu. Não era apenas a ausência de luz, mas uma escuridão tão densa que eu não enxergava nem mesmo o que estava diante dos meus olhos. Foi como ser arrastado para um abismo sem fim. E então, as visões começaram. Memórias da minha vida, cenas do passado, vozes gritando socorro. Me ajude, como se estivessem presas em um pesadelo sem saída. Era uma agonia física, uma tortura que me rasgava por dentro. Algo me puxava, me arranhava, me golpeava sem piedade. Eu sentia cada ataque como se fosse real, como se mãos invisíveis me arrastassem para um lugar de sofrimento eterno. No meio daquele caos, só consegui dizer uma palavra: Jesus. E então, uma voz suave e poderosa respondeu: estou aqui. Hoje, estou aqui para contar essa história. Meu nome é Mark, e desde muito cedo conheci o poder da fé. Nasci em 1975, em uma família profundamente ligada à Igreja Católica. Meus pais e meus irmãos mais velhos viviam imersos nesse mundo, até que, no mesmo ano em que nasci, algo extraordinário aconteceu. Eles foram tocados pelo movimento Querazenacha, um período em que o Espírito Santo se manifestava com uma força avassaladora, transformando igrejas e vidas. Cresci nesse ambiente, viajando para onde quer que o mover de Deus estivesse acontecendo. Era uma época de entusiasmo, de ver o sobrenatural se tornar parte do cotidiano. Até a adolescência, fui ativo na igreja, participando de evangelismos nas ruas, levando esperança a quem precisava. Era uma vida de propósito, de sentir a presença de Deus guiando cada passo. Tudo corria bem até que, em 1988, algo mudou para sempre. Eu tinha 13 anos e acabávamos de voltar de uma missão no exterior. A juventude da igreja estava cheia de energia, ansiosa para servir, para fazer a diferença. Mas numa noite de quarta-feira, o pastor me chamou para uma sala nos fundos. Não esperava o que estava por vir. Ele me olhou nos olhos e disse: Mark, ouvi dizer que você é gay. Aquela palavra era estranha para mim. Nunca tinha ouvido nada parecido em casa, nunca tinha parado para pensar no que significava. Mas o que veio depois foi ainda pior. Ele começou um ritual de libertação que durou horas. Falava sem parar, invocando nomes, ordenando que espíritos saíssem. No fim, disse: eu te liberto em nome de Jesus. Agora vá embora e não volte mais. Eu não entendia o que estava acontecendo. Só sabia que, para mim, aquelas palavras soaram como uma sentença: vá embora e não volte. Saí da igreja chorando, arrasado. Um amigo me levou para casa, e lá desabei diante dos meus pais, contando tudo. Prometi que nunca mais pisaria em uma igreja. E cumpri essa promessa. Durante anos, me afastei de tudo que tinha a ver com fé. Mas o inimigo não me deixou em paz. Logo depois daquele dia, comecei a sentir uma presença sombria me cercando. Era como se algo tivesse se instalado dentro de mim, controlando meus pensamentos, distorcendo minha mente. Imagens perturbadoras, desejos que eu não conseguia explicar, uma perversão que parecia me arrastar para um caminho sem volta. Aos 14 anos, comecei a beber, a fumar, a usar drogas, na tentativa desesperada de silenciar aquilo que me consumia por dentro. Não sabia o que era, mas precisava fugir. E a pornografia se tornou mais um vício, mais uma forma de anestesiar a dor. Acredito que, naquela noite com o pastor, algo foi liberado sobre mim. Uma maldição, uma palavra de morte que eu, sem entender, aceitei. E quando jurei nunca mais voltar à igreja, fechei um pacto inconsciente com o inimigo. A partir daí, a batalha se intensificou. Quanto mais eu lutava contra aqueles pensamentos, mais eles me dominavam. Em 1990, fui para a faculdade, e tudo que eu tentava reprimir explodiu. Os desejos que antes eram apenas pensamentos se tornaram ações.
relacionamentos, encontros, uma vida que eu não queria viver, mas que parecia inevitável. A luta era constante, e por vezes eu simplesmente desistia, me entregando ao que o inimigo colocava no meu caminho. Cheguei a marcar encontros pela internet, buscando algo que preenchesse o vazio que crescia dentro de mim. E foi exatamente isso que fizemos. Cada domingo, cada reunião, cada evento se transformava em uma estratégia para infiltrar, questionar e, aos poucos, desmantelar a resistência daqueles que ainda se agarravam à verdade bíblica. Não era apenas sobre viver nossa verdade, era sobre reescrever a verdade de Deus para que ela se curvasse aos nossos desejos. E eu estava no centro disso. Meu namorado e eu éramos o casal modelo da igreja afirmativa. Participávamos de tudo, retiros, estudos bíblicos reinterpretados, até mesmo de grupos de oração onde, é claro, as orações nunca mencionavam arrependimento, apenas aceitação e libertação das correntes da tradição. Éramos treinados para debater, para argumentar com base em emoções, para fazer com que pastores e líderes questionassem suas próprias convicções. Como um Deus de amor poderia condenar o amor, perguntávamos, enquanto ignorávamos deliberadamente que o amor de Deus nunca foi sobre validar nossos desejos, mas sobre nos resgatar deles. Em 2007, a campanha se intensificou. A Igreja Metodista Unida estava em crise, e nós estávamos lá, plantando sementes de dúvida. Participávamos de cultos em igrejas tradicionais, levantávamos a mão durante as orações, compartilhávamos testemunhos cuidadosamente editados, histórias de libertação que, na verdade, eram apenas a libertação de viver sem culpa, não de viver em santidade. E funcionava. Pastores começavam a hesitar. Membros da congregação, especialmente os mais jovens, nos ouviam com simpatia. Alguns até nos convidavam para suas casas, para conversas honestas que, no fundo, eram armadilhas para normalizar o que Deus já havia declarado como pecado. Mas algo dentro de mim ainda queimava. Não era a paz. Era uma inquietação constante, como se eu estivesse correndo em círculos, perseguindo algo que nunca me saciaria. Eu lia a Bíblia, ou melhor, lia partes dela, aquelas que a igreja afirmativa selecionava para nós. Ignorava passagens como Romanos 1, onde Deus descreve a rebelião humana contra sua ordem natural, ou 1 Coríntios 6, que deixa claro que os impuros não herdarão o reino de Deus. Em vez disso, me agarrava a versículos isolados sobre amor e graça, torcendo-os até que dissessem o que eu queria ouvir. Até que um dia, em 2008, tudo desmoronou. Meu namorado, aquele com quem eu havia planejado um futuro, me deixou. Não por causa de Deus, não por arrependimento, ele simplesmente encontrou outra pessoa. E de repente, o vazio que eu pensava ter preenchido com relacionamentos, ativismo e liberdade voltou com força total. Eu estava sozinho. De novo. E pela primeira vez em anos, não tinha desculpas para ignorar a voz que sussurrava dentro de mim: isso não é vida. Isso é escravidão disfarçada de liberdade. Foi quando decidi voltar àquela igreja, naquela mesma que o Espírito Santo havia me arrastado anos antes. Desta vez, porém, não fui arrastado. Fui por vontade própria, com o coração despedaçado e a alma exausta. E lá, na primeira fila, onde eu jurava nunca mais me sentar, ouvi o pastor dizer algo que perfurou minha armadura: Deus não está contra você. Ele está contra o pecado que está te matando. E naquele momento, pela primeira vez em anos, eu ouvi. Não as palavras distorcidas da igreja afirmativa, não os argumentos dos ativistas, não as justificativas que eu havia construído para viver como queria. Ouvi a verdade. E ela doeu. Doeu porque eu sabia que teria que escolher. Não entre Deus e o pecado, isso já estava claro. Mas entre a facilidade de continuar mentindo para mim mesmo e a dor de finalmente me render ao que ele sempre quis para mim, liberdade verdadeira. E foi ali, naquele banco, que entendi que a graça não era uma licença para pecar, mas um convite para ser transformado. E pela primeira vez em muito tempo, eu disse sim. Não há uma vida perfeita. Não há uma jornada sem lutas. Mas há uma vida onde o pecado não teria mais a última palavra. Batalha sendo travada sobre mim. De um lado, a escuridão sussurrando que eu já estava perdido, que meu corpo era apenas um campo de derrota, que a morte já havia marcado seu território em mim.
Do outro, a luz, firme, inabalável, que não vinha de mim, mas através dos meus pais, dos meus irmãos, de cada voz que se levantava em oração. Eles não pediam a Deus que me curasse. Eles declaravam que ele já havia curado. Não suplicavam por misericórdia. Exigiam que a justiça do céu se manifestasse, porque sabiam que o sangue de Jesus não era um pedido tímido, mas um decreto. E então, no 22º dia, algo mudou. Não foi um milagre barulhento, com trombetas ou relâmpagos. Foi mais como o amanhecer depois de uma noite interminável, lento, silencioso, mas inevitável. Primeiro, senti o peso da escuridão se desprender, como se mãos invisíveis estivessem arrancando as correntes que me prendiam ao medo. Depois, veio o som fraco, quase imperceptível da minha própria respiração. Não era o ar entrando pelos tubos, mas o meu corpo querendo respirar. E então, como se alguém tivesse acendido uma lâmpada dentro de mim, abri os olhos. A primeira coisa que vi foi o rosto da minha mãe. Ela não chorava. Não sorria. Estava ali, com os olhos fixos nos meus, como se nunca tivesse piscado desde o dia em que entrei em coma. E quando nossos olhares se encontraram, ela simplesmente disse: "Bem-vindo de volta, filho." O inimigo perdeu. Não houve alívio imediato, nem festa. Havia, sim, a certeza de que algo maior do que a morte havia acontecido ali. Não era apenas o meu corpo que estava vivo. Era a minha alma aquela que, por anos, havia se acostumado a viver na sombra, que finalmente entendia o que significava ser redimida. Os médicos chamaram de remissão espontânea. Disseram que era um caso raro, quase impossível. Mas eu sabia a verdade. Não era a ciência. Era a guerra. E o céu havia vencido. Quando me tiraram do suporte de vida, não foi apenas o ar que voltou aos meus pulmões. Foi a convicção de que, se Deus havia me trazido de volta da beira do abismo, não era para que eu voltasse à mesma vida de antes. Era para que eu vivesse diferente. Não mais como um homem que se escondia atrás de desculpas, mas como alguém que havia visto, com os próprios olhos, o que acontece quando o inferno tenta reivindicar uma vida e o céu diz não. Aquela experiência não me tornou perfeito, mas me tornou consciente. Consciente de que o pecado não é apenas uma escolha errada, é uma estratégia do inimigo para nos roubar a identidade. Consciente de que a graça não é um passe livre para continuar no mesmo caminho, mas uma arma para quebrar as correntes. E, acima de tudo, consciente de que a igreja não é um clube de pessoas impecáveis, mas um exército de pecadores salvos, chamados a lutar não uns contra os outros, mas juntos, contra as trevas. Hoje, quando olho para trás, não vejo um homem fraco que quase morreu. Vejo um homem que foi quebrado para ser refeito. E se há uma coisa que aprendi nesse processo, é que Deus não nos resgata para nos deixar onde nos encontrou. Ele nos resgata para nos levar mais longe. Mais longe do medo. Mais longe da mentira. Mais longe de tudo que nos impede de viver como Ele sempre sonhou, livres. Não livres para fazer o que quisermos, mas livres para sermos quem Ele nos criou para ser. Em um campo de batalha entre a vida e a morte, entre o céu e o inferno. Era real. Tão real que eu podia sentir o peso de cada segundo, a luta feroz entre duas forças que disputavam o meu destino. De um lado, a presença de Satanás, fria, sufocante, como um veneno se espalhando pelas minhas veias. Do outro, a presença de Deus, quente, vibrante, como um fogo que não consumia, mas purificava. E elas se enfrentavam. Brutalmente. Sem trégua. E eu, no meio, era o território dessa guerra. Por 22 dias, fiquei ali, imóvel na cama, mas por dentro era um furacão. Cada respiração era uma batalha. Cada batida do meu coração, um grito de socorro. Meus pais, ao meu lado, não desistiam. Eles falavam as Escrituras como quem empunha uma espada: Mark viverá e não morrerá, e proclamará as obras do Senhor. Maior é aquele que está em Mark do que aquele que está no mundo. Em todas estas coisas, Mark é mais que vencedor, por aquele que o amou. Eles escreviam esses versículos em papéis, colavam na parede, repetiam sem parar, como um mantra de fé.
E eu sei hoje que foi por isso que aquela luta se tornou tão intensa, porque eles estavam guerreando por mim com a armadura completa de Deus. Cada peça dessa armadura, descrita em Efésios 6, aponta para Jesus. O escudo da fé? É a confiança nele. A espada do Espírito? É a palavra que ele encarnou. A couraça da justiça? É a sua justiça, não a nossa. Eles não estavam lutando sozinhos. Jesus estava ali, não apenas ao lado deles, mas sobre eles, dentro deles, através deles. E essa batalha espiritual era tão real quanto os tubos que me mantinham vivo. Os médicos, durante todo esse tempo, observavam com espanto. Eles nunca tinham visto nada igual. Meu corpo se contorcia em convulsões violentas, como se algo, ou alguém, o estivesse rasgando por dentro. As mãos, especialmente, eram um problema. Elas se debatiam com tanta força que precisavam ser amarradas à cama o tempo todo. Se ele conseguir soltar as mãos, vai arrancar o tubo da traqueia e morrer na hora, alertaram. E foi aí que o Espírito Santo falou com meus pais. É assim que Satanás vai levar Mark. É assim que ele vai tentar matá-lo. Minha mãe e meu pai entenderam na hora, aquela não era apenas uma recomendação médica. Era uma estratégia do inimigo. E meu pai, que nunca mais saiu do meu lado depois disso, ficou ali, vigiando. Ele sabia que cada detalhe importava. E então, naquela noite de 22 de março de 2008, algo aconteceu. Uma enfermeira entrou no quarto e, sem aviso, soltou minhas mãos. Meu pai, que nunca a tinha visto antes e nunca mais a veria, saltou da cadeira. Você não pode fazer isso. As mãos dele precisam ficar amarradas. Ela olhou para ele com um sorriso estranho e disse apenas, ele vai ficar bem. E saiu. Meu pai correu atrás dela, desesperado, mas quando voltou, eu já tinha arrancado o tubo da garganta. Foi um ato involuntário, um reflexo do meu corpo em agonia. Mas eu vi. Vi o momento exato em que a escuridão me engoliu. Não era mais o quarto do hospital. Era um abismo. Um vazio tão denso que parecia sugar a luz dos meus olhos. E então, as visões começaram. Cenas da minha vida passaram diante de mim como um filme acelerado. Coisas que eu tinha feito. Erros. Escolhas. Momentos em que eu tinha virado as costas para Deus. E depois, o horror. Um lugar onde os gritos ecoavam sem fim. Vozes desesperadas clamando, me ajude. Me tire daqui. E quanto mais eu me aproximava, mais os gritos ficavam altos, mais o tormento se intensificava. Era como se mãos invisíveis me arranhassem, me puxassem, me esmurrassem. Demônios me cercavam, rindo, cuspindo palavras de condenação. Você é nosso. Você sempre foi nosso. E eu não tinha forças para resistir. Até que, no fundo do desespero, algo dentro de mim quebrou. Não foi um grito. Foi um gemido. Um clamor que veio das profundezas da minha alma. E eu disse o único nome que importava, Jesus. Não foi uma oração elaborada. Não foi um pedido bonito. Foi um grito de misericórdia. E no instante em que o nome saiu dos meus lábios, eu ouvi a resposta, estou aqui. Não era uma voz distante. Era ele, presente, real, mais perto do que o ar que eu não conseguia respirar. E então, o vento veio. Nunca tinha visto o vento antes. Mas naquele momento, eu vi. Era como se o próprio céu se abrisse e uma rajada divina invadisse o quarto. O vento não soprou, explodiu. As paredes tremeram. Os equipamentos balançaram. E eu vi, com meus próprios olhos, Satanás e seus demônios sendo arrancados do meu corpo, como folhas secas em um furacão. Eles foram lançados para fora, expulsos com uma força que não era humana. E no lugar deles, uma presença, a presença de Deus, encheu o ambiente. Era a paz. Era a luz. Era a vida. Os médicos e enfermeiros, que tinham me visto em total caos na sexta-feira, não acreditaram no que encontraram na segunda-feira. Nos registros, eles escreveram, paciente apresentava sinais de ataque demoníaco. Agora, sorri constantemente.
Eles não entendiam. Como poderiam? Mas eu sabia. Porque naquele domingo de Páscoa, 2008, eu tinha encontrado o poder da cruz. Não como um símbolo, mas como uma realidade. Tudo o que eu era, meus pecados, minhas fraquezas, minhas doenças, foi colocado ali, naquele madeiro. E Jesus não apenas carregou o peso. Ele o destruiu. Meu corpo, que tinha falhado por completo, começou a se restaurar. Meus órgãos, que os médicos diziam estar irrecuperáveis, voltaram a funcionar. Minha mente, antes turva pela escuridão, foi inundada pela luz. E eu soube, naquele momento, que não era apenas um milagre. Era uma declaração. Deus não nos salva para nos deixar no mesmo lugar. Ele nos salva para nos levar além. Além do medo. Além da vergonha. Além de tudo que nos prende. Porque a liberdade que Ele oferece não é para fazermos o que quisermos. É para sermos quem Ele nos criou para ser. Desmoronou dentro de mim. Minhas forças se esvaíram, meus pulmões pararam de responder, meus rins entraram em colapso, e meu coração, antes tão cheio de rebeldia, agora batia apenas por um fio. Durante aqueles 22 minutos em que a morte me reivindicou, 22 minutos em que os monitores gritaram em silêncio, em que os médicos declararam o fim, algo além da medicina aconteceu. Algo que não pode ser explicado por protocolos ou estatísticas. Porque quando o vento do Espírito invadiu aquela UTI, quando ele soprou sobre o meu corpo quebrado, Satanás não teve escolha senão recuar. E em um instante, tudo mudou. Cada órgão, antes condenado, voltou a pulsar. Cada célula, antes marcada pela doença, foi restaurada. E eu? Eu não apenas voltei à vida, eu fui recriado. Passei uma semana na UTI, testemunhando o impossível se tornar realidade, até ser transferido para a reabilitação. E ali, dia após dia, a força retornava. Mas não era apenas o corpo que se recuperava. Era a alma. Porque naquele momento de rendição total, quando parei de lutar contra Deus e deixei que Ele tomasse o controle, algo dentro de mim se quebrou para sempre. E então, pela primeira vez, ouvi sua voz com clareza. O Espírito Santo não sussurrou promessas vagas. Ele falou com autoridade: você se casará com aquela mulher. Aquela que você conhece como amiga. E eu soube, no fundo do meu ser, que era verdade. Porque quando Deus fala, Ele não apenas anuncia, Ele cumpre. Em junho de 2008, após 3 meses entre hospitais e reabilitação, deixei para trás as máquinas, os tubos, a sombra da morte. E em novembro daquele mesmo ano, diante de Deus e dos homens, casei-me com Beth. Não por acaso. Não por coincidência. Mas porque o Senhor havia traçado um caminho onde antes só havia ruínas. Hoje, servimos juntos, sem reservas. Porque entendemos que a graça não é um prêmio para os perfeitos, é um convite para os quebrantados. E meu chamado? É alcançar aqueles que, como eu um dia estive, estão presos em cadeias que o mundo diz serem inquebráveis. Especialmente aqueles que lutam com sua identidade, com desejos que a sociedade rótula como vergonha, com uma voz interior que sussurra: você não tem lugar aqui. Eu conheço essa batalha. Conheço o peso do desprezo, o frio do isolamento, a mentira de que Deus virou as costas. Mas eu também conheço a verdade: Ele nunca nos abandona. Ele nos encontra exatamente onde estamos, mesmo que esse lugar seja o fundo de um poço. Quando Beth e eu nos casamos, não tínhamos nada. As contas do hospital haviam consumido tudo. Perdemos nossa casa, nossos sonhos pareciam desmoronar. Mas Deus não nos deixou desamparados. Na primeira igreja que visitamos em Tallahassee, um casal de estranhos até então nos levou para almoçar naquele mesmo domingo. E a cada semana, sem que pedíssemos, eles colocavam dinheiro em nossas mãos. Às vezes era pouco. Outras vezes, era exatamente o que precisávamos para sobreviver. Anos depois, ao reencontrá-los, descobrimos a verdade: eles não sabiam de nossa situação. O Espírito Santo simplesmente lhes disse: eles precisam disso. E assim, sem alarde, sem holofotes, Deus providenciou. Porque Ele não age apenas nos grandes milagres. Ele age nos detalhes. Na nota de $50 deixada na mesa.
Na palavra de encorajamento sussurrada no momento certo. Na mão estendida quando o mundo vira as costas. E é por isso que hoje não posso ficar em silêncio. Não quando sei o que está em jogo. Não quando vejo vidas sendo destruídas pela mentira de que Deus as rejeitou. Meu chamado é claro: ser voz para os que foram silenciados, esperança para os que desistiram, prova viva de que o amor de Cristo não tem limites. E se há uma lição que aprendi nessa jornada, é esta: a rendição não é fraqueza. É a única força que vence o inimigo. Porque quando paramos de lutar contra Deus, Ele começa a lutar por nós. Quando entregamos nossas armas, Ele assume a batalha. E quando finalmente dizemos sim, Ele transforma nossa derrota em vitória, nossa vergonha em testemunho, nossa morte em ressurreição. Porque a história não termina na cruz. Ela termina na manhã de Páscoa. E se você está lendo isso hoje, se está ouvindo essas palavras, saiba, Deus não está esperando que você se torne perfeito. Ele está esperando que você se renda. Porque é na rendição que a verdadeira liberdade começa. É no sim que a vida eterna se manifesta. E é no amor dele que todas as coisas todas são possíveis. Foi exatamente depois da meia-noite que algo extraordinário aconteceu. Uma força que não vinha de mim, mas que me invadiu por completo, restaurou meu corpo. Tudo foi curado. E até hoje, anos depois, os exames não detectam nenhum vestígio do vírus em mim. Zero. Nenhuma partícula. Continuo acompanhado por um infectologista, mas desde aquela madrugada de Páscoa, em 2008, a ciência não encontra explicação para o que aconteceu. Sou indetectável. O vírus simplesmente desapareceu. E não foi apenas isso. Os médicos haviam me dito que viveria com sequelas permanentes. Que meus pulmões estariam marcados para sempre, que precisaria de oxigênio pelo resto da vida, que cada viagem seria um desafio. Mas quando o Dr. Campo analisou os novos exames, ele ficou sem palavras. Não havia cicatrizes. Nenhuma. Ele me olhou e disse: "Você não vai precisar de oxigênio. Nunca." E assim foi. O mesmo homem que dias antes me preparava para uma vida de limitações agora me via livre, inteiro, restaurado. Eles também haviam dito aos meus pais que eu seria transferido para um asilo, que passaria meus últimos dias em uma cama, dependente de cuidados. Mas Deus tinha outros planos. Porque quando colocamos nossa fé não na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, as impossibilidades se tornam testemunhos. E foi isso que aconteceu. Não foi a medicina que me curou. Foi o toque do alto. Foi o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias no túmulo. O mesmo Deus que transforma cinzas em beleza, luto em alegria, morte em vida. Por anos, carreguei meu testemunho em silêncio. A vergonha do passado me prendia, como uma pedra pesada sobre o peito. Até que, em 2018, durante um momento de devoção, ouvi uma palavra que mudou tudo. Um homem falava sobre Lázaro, sobre como Jesus chegou ao túmulo e ordenou: "Tirem a pedra." E então, Lázaro saiu. E ele disse: "Alguns de vocês têm pedras diante de suas histórias. Pedras de medo, de vergonha, de dor. É hora de removê-las. É hora de sair do túmulo e contar o que Deus fez." Naquele instante, o Espírito Santo falou ao meu coração: "Eu não te tirei da morte para que você ficasse calado. Eu não te arranquei do inferno para que você escondesse a minha glória. Vai e conte. Vai e diga ao mundo que eu sou o Deus que ressuscita os mortos." E foi assim que tudo começou. Hoje, lidero um ministério chamado Exchange, em Orlando, na Flórida, onde caminhamos ao lado de homens e mulheres que lutam com sua identidade, com suas feridas, com suas dúvidas. Não estamos aqui para mudar quem eles são. Estamos aqui para apresentar-lhes o único que pode transformar o que está quebrado, Jesus. Porque o alvo não é a heterossexualidade. O alvo é a santidade. O alvo é uma vida rendida ao Senhor, onde Ele é suficiente. Também apoiamos pais e familiares que sofrem ao ver seus filhos em conflito, que se sentem perdidos, que não sabem como amar sem condicionar. Ensinamos que o inimigo ataca em 5 áreas principais: traumas, desobediência, maldições familiares,
votos e feridas não tratadas. E mostramos que, para lutar por aqueles que amamos, primeiro precisamos olhar para nossas próprias cicatrizes. Porque só quem conhece a restauração pode oferecer esperança. Nosso ministério se baseia em 3 pilares: consistência, compaixão e completude. Somos consistentes na verdade da palavra, sem abrir mão do amor. Somos compassivos, porque sabemos que muitos foram feridos pela igreja, rejeitados em nome de Deus. E somos completos, porque entendemos que a transformação não vem de nós, mas do Espírito Santo. Podemos jejuar, orar, chorar, mas só Ele pode mudar corações. Hoje, nosso alcance é global. Temos grupos presenciais e online, onde pessoas de diferentes países se reúnem para compartilhar suas lutas, suas dores e, acima de tudo, suas vitórias. Porque não importa o tamanho do túmulo em que você está. Se Jesus disser sai para fora, até as pedras mais pesadas serão removidas. E se você está lendo isso hoje, saiba, Deus não está esperando que você tenha todas as respostas. Ele está esperando que você diga sim. Que você permita que Ele remova as pedras do seu passado, que Ele cure suas feridas, que Ele escreva uma nova história com as cinzas da sua vida. Porque Ele não te salvou para que você vivesse escondido. Ele te salvou para que você brilhe. Para que você conte ao mundo que, com Deus, até o impossível se torna possível. E se hoje é o dia em que você decide não carregar mais esse peso sozinho? Porque a verdade é que você não precisa. Jesus não veio para que você vivesse uma vida de migalhas de esperança, mas para que você experimentasse a plenitude do seu amor, um amor que não desiste, não se cansa, não te abandona nos vales mais escuros. Um amor que transforma o eu não consigo em ele já venceu. Olhe ao seu redor. Talvez você esteja cercado por vozes que dizem que sua situação é irreversível, que suas feridas são profundas demais, que seu passado é grande demais para ser superado. Mas eu te digo, essas vozes não conhecem o poder de um Deus que ressuscita mortos, que transforma a água em vinho, que faz o mar se abrir. Se Ele fez isso por outros, por que não faria por você? A única pergunta que importa é: você está disposto a deixar que Ele faça? Não espere até se sentir forte o suficiente. Não espere até ter todas as respostas. Chegue como você está, quebrado, cansado, duvidando, e deixe que Ele comece a reconstruir. Porque a liberdade não é algo que você conquista sozinho, é algo que Ele já comprou para você na cruz. E hoje, agora mesmo, Ele está estendendo a mão e dizendo: vem. Eu tenho algo melhor para você. E se você está assistindo isso e sente que não há mais saída, eu quero que saiba, há pessoas ao seu redor que não estão aqui para julgar, mas para caminhar ao seu lado. Não é fraqueza pedir ajuda, é coragem reconhecer que você não precisa lutar sozinho. Há comunidades, há braços abertos, há um Deus que nunca te soltou, mesmo quando você achou que Ele tinha se esquecido de você. Então, neste momento, eu te convido, feche os olhos, respire fundo e diga em seu coração: Jesus, eu preciso de Ti. Eu não sei como, mas eu escolho confiar. Vem e faz em mim o que só Tu podes fazer. Porque quando você dá esse passo, algo sobrenatural acontece. As correntes começam a se quebrar, as portas se abrem, e o que parecia impossível se torna o início de uma nova história. E para aqueles que já conhecem essa liberdade, que já experimentaram esse amor transformador, não guarde isso só para você. Há alguém ao seu lado que precisa ouvir que há esperança. Que precisa ver, através da sua vida, que Deus ainda está no negócio de fazer milagres. Então, levante-se. Fale. Compartilhe. Porque o mundo precisa de pessoas que não apenas conhecem a verdade, mas que vivem como se ela fosse real, porque ela é, Senhor, nós te agradecemos neste momento. Agradecemos porque Tu és fiel, mesmo quando nós não somos. Agradecemos porque Tu enxergas o que ninguém mais vê, o potencial, a força, a beleza escondida em cada coração que clama por Ti. Então, hoje, nós declaramos sobre cada pessoa que está assistindo, que o Teu Espírito venha como um rio, lavando toda a dor, toda a vergonha, toda a dúvida. Que cada ferida seja tocada, cada cadeia seja quebrada, cada lágrima seja enxugada. E que, a partir de hoje, elas saibam, sem sombra de dúvida, que não estão sozinhas.
Nós pedimos, Senhor, que levantes um exército de pessoas que não têm medo de viver a verdade, que não se envergonham do teu nome, que estão dispostas a ser luz em meio às trevas. Que cada um aqui seja um instrumento nas tuas mãos, levando esperança, amor e liberdade aonde quer que forem. E que, ao final de tudo, o mundo veja e saiba, só Jesus transforma. Só Jesus salva. Só Jesus satisfaz. Em teu nome poderoso, o nome que está acima de todo nome, nós oramos. Amém. Amém.